Rapaziada, acabou agora o jogo do São Paulo e não tem como um empate desse não ser encarado como um jogo de tristeza, de extrema tristeza. Diante de mais de 50 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo, com uma vantagem de 2 gols de diferença, entrega o empate para o Alianza Lima. Sim, isso aconteceu, um apagão geral no segundo tempo, tipos de coisa que só acontece com o São Paulo, tipos de gol que só o São Paulo consegue levar, mas hoje nós temos um culpado master e que nós temos que falar sobre ele, eu vou falar mais sobre ele nesse jogo. Temos coisas boas para olhar, eu vou tentar segurar a minha raiva, tentar não agir só como torcedor, tentar agir com o mínimo de coerência, que é muito difícil, vou te falar, é muito difícil, porque nós ganhando de 2-0, nós entregamos o empate somente no segundo tempo. O São Paulo tem um apagão e o maior responsável por isso é a covardia do Zubeldia. O principal responsável por essa derrota, porque para mim, no Morumbi, com mais de 50 mil torcedores, você com 2 gols de diferença, você cedeu o empate para um time inferior ao seu? Sim, eu considero uma derrota, principalmente se falando de um time tão grande, tão gigantesco e tão cheio de tradição na Libertadores, que é o São Paulo. Se tem alguém para atribuir essa derrota, é a covardia do senhor Zubeldia. Até rima as duas coisas, né? Vamos lá, pessoal, eu vou tentar agir com o mínimo de coerência, vou dar as notas dos jogadores com o mínimo de coerência. Se eu não conseguir, me desculpe, porque eu estou extremamente irado, estou extremamente com raiva. Não sei muito nem o que falar nesse vídeo, pessoal. Eu já soquei sofá, mas a gente tem que vir aqui pela responsabilidade com vocês, pela minha responsabilidade com o canal, eu tenho que vir aqui e dar a cara a tapa. Infelizmente, eu tenho que vir aqui e falar com vocês nesse vídeo hoje, coisa que eu não gostaria, eu só queria dormir na minha cama com muita raiva, porque a gente perde uma noite toda por causa desses caras, do apagão que eles tiveram no segundo tempo. Bom, vamos falar do jogo. Um primeiro tempo do São Paulo que a gente não via há muito tempo, um primeiro tempo diferenciado, onde o São Paulo sim jogou muita bola, o São Paulo sim foi o principal time em campo, o São Paulo sim mereceu sair ganhando pelo primeiro tempo. E até os 20 minutos do segundo tempo a gente estava fazendo alguma coisa, que é quando o São Paulo toma um gol e o emocional do São Paulo cai totalmente, a gente não consegue mais nenhum ataque. Mas por que será? O Zubeldia começa a fazer substituições bizarras que, além de fortalecer o outro time, nos provam e nos mostram e mostram para o outro time, para o outro treinador, que o São Paulo tem um treinador covarde, que o São Paulo tá com medo, mesmo com 2 gols de diferença, tá com medo de ousar, tá com medo de fazer alguma coisa. Sim, foi isso que o Zubeldia fez. O Zubeldia chamou outro time para cima, tiveram capacidade e fizeram gols que só o São Paulo consegue levar, gols bonitos, né, inclusive. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro tempo, uma noite iluminada do Ferreirinha, né? Marcos Antônio jogou muita bola, vamos falar sobre eles nas notas individuais. No segundo tempo, o Zubeldia começa a fazer as substituições bizarras dele, ele tira o Ferreirinha, beleza. Provavelmente estava combinado para ele sair naquele período, naquele tempo. Mas em vez dele manter o ataque, ele tira o Ferreirinha e coloca o Wendel. E começa ali a fazer... O Arboleda sente também, não volta para o segundo tempo, desestrutura a defesa. Ele bota esse tal do Juan Tressoldi, que ele nada é a mesma coisa, um zagueiro péssimo, que espero que nós não contratemos ele. Infelizmente, a queda... cai bruscamente a qualidade da zaga e o Zubeldia mostra para o treinador adversário que está com medo, que começa a colocar o time para frente. O time gritando por substituições, gritando, jogadores cansados, e o Zubeldia não tem a mínima leitura de jogo. Nós temos um treinador que, além de covarde, não tem a mínima leitura de jogo. Ele não consegue ver que os jogadores estão cansados e precisam sair. Não consegue ver que tem jogadores que não fizeram nada desde o primeiro tempo, mesmo com o time do São Paulo quase que geral jogando bem, tiveram 2 jogadores que estavam ali mofando, mortos, que não conseguiam jogar. O Luciano não conseguiu jogar nada, mas ainda deu 2 chutes, 3 pro gol ali, aí ele fez alguma coisa. O Caleri nem tocou na bola, se ele tocou na bola, eu não consegui ver, e o Zubeldia não tira esses caras, o Zubeldia mantém eles tiram o Ferreirinha, que tava na noite iluminada, tira o Ferreirinha, em vez de colocar um jogador agudo para segurar os caras lá atrás, não, ele bota o Wendel, que tá mais morto do que não sei o que, até hoje não chegou, até hoje não jogou. Infelizmente, o São Paulo cede um empate de um jogo controladíssimo, de um jogo que nós tínhamos de tudo para golear. O São Paulo cede o empate. É coisa incrível da gente falar, é coisa incrível que só acontece no São Paulo. A gente levou um gol de bike, pessoal, de bike. E não, eu não vou criticar o Rafael,
Porque esse gol já estava sendo desenhado há muito tempo. Agora até a moto aparece para fazer zoada. Desculpa aí, rapaziada, mas eu não vou editar nada. Esse gol já estava há tempo sendo desenhado. Há tempo sendo desenhado. O Rafael fez grandes defesas desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo o Rafael conseguiu fazer grandes defesas. E o gol está sendo desenhado. Desde o primeiro que a gente tomou, o Alianza Lima não parou de atacar, e o Zubeldia não conseguiu fazer a mínima leitura do jogo, a mínima leitura. Infelizmente, a gente sai, os 50 mil torcedores saem frustradíssimos, nós saímos, todos os São Paulinos saem frustradíssimos por um jogo que nós poderíamos ter ganhado, estávamos jogando bem e cedemos um empate totalmente imbecil e idiota que só o nosso técnico Luiz Burreldia consegue fazer. Desculpa, vou tentar ser coerente. Vamos para as notas, pessoal. O Rafael, eu vou dar assim, uma nota 7 para Rafael. Ah, levou 2 gols. Levou, mas se não é ele, a gente tinha levado mais. A gente tinha sido mais. O Rafael fez boas defesas. Tá bom, 7. Forcei a barra demais, né? Coerência demais. Uma nota 5, tá muito bom. Muito bom. E não acho que ele fez uma má partida. Os gols ali que só o São Paulo leva, né? O Arboleda, enquanto esteve em campo, conseguiu jogar bem no primeiro tempo. Todo o time, toda a defesa em geral no primeiro tempo jogou bem. Para ele eu vou dar uma nota 7 para o Arboleda. O Alan Franco também, a gente vê o Alan Franco inconformado com os gols que o São Paulo leva. Ele tava chamando a atenção da defesa toda, mas o pessoal não escuta. O Alan Franco, vou dar uma nota 7,5. E para mim, o mais destoante da zaga, o que tava mais no mundo da lua, era o Ferrarese, que para mim fez uma péssima partida. Vou dar uma nota 4 pro Ferrarese. Isso porque eu vou dar uma nota 4 pelo primeiro tempo, porque pelo segundo nem se fala, né? Eu poderia dar 0 para todos, só por ter cedido o empate. Poderia todos merecer 0, mas não, eu vou agir com coerência. Uma nota 4 pro Ferrarese. Pessoal, um dos caras que para mim mais jogou bola hoje foi o Marcos Antônio. Vamos ser justos. Ele jogou muita bola. Vou dar uma nota 8 pro Marcos Antônio. Sabe por quê? Porque ele manteve o ritmo do São Paulo para frente, principalmente no primeiro tempo. No segundo ele tentou também, mas o time deu uma queda absurda. Uma nota 8 pro Marcos Antônio. Para mim, um dos principais jogadores, um dos que melhor jogaram hoje foi ele. Pessoal, o Enzo Dias para mim também é um ótimo jogador, também jogou muito bem, marcou muito bem, mas não tem aquela ofensividade que a gente sabe, né? Vou dar uma nota 6 pro Enzo Dias. O Alisson, pessoal, também hoje não foi sobrecarregado graças à presença do Marcos Antônio, também jogou muito bem no primeiro tempo. A nossa dupla de volantes ali jogou muito bem e vou dar uma nota ali 6,5 pro Alisson. Desculpa, pessoal, tô nervoso. É muito frustrante a gente ter que vir aqui. É muito chato a gente ter que vir aqui hoje. Uma nota 6,5 para ele. E, pessoal, uma coisa boa pra gente se falar. O Lucas Ferreira. O moleque puxou a responsabilidade para ele. A gente pede esses moleques há muito tempo e o Zubeldia não coloca. Sabe por que ele não coloca? Porque ele é um técnico medroso. Hoje que ele colocou, o moleque jogou muita bola. Vou dar uma nota 8 para ele. Ele jogou bola demais, esse moleque. Ele chamou a responsabilidade, coisa que não era para ele fazer. É coisa que eu espero do senhor Luciano, do senhor Caleri chamar a responsabilidade. O Lucas Ferreira chamou a responsabilidade para ele. Atacou, tentou, fez o máximo ali. Uma nota 8 para ele. Jogou muita bola esse moleque. Por isso que eu tenho que ser coerente, para não pesar a minha frustração e a minha ira para os jogadores errados. Lucas Ferreira jogou muita bola, uma nota 8 para ele. Parabéns, moleque. Continua assim, continua com essa personalidade. Pessoal, o Ferreirinha ele jogou muita bola hoje. Uma nota 10 pro Ferreirinha. Fez 2 gols no primeiro tempo. Fora o show à parte que ele foi para cima. O Ferreirinha, a gente sempre... Hoje você teve um deslumbre de que jogador o Ferreirinha poderia ser, se ele fosse assim toda a partida. Você teve um deslumbre se o Ferreirinha tomasse boas decisões hoje. Porque ele é um jogador que tem velocidade, que tem drible, que tem habilidade, mas que as decisões são péssimas. Hoje o Ferreirinha fez boas decisões e você pode ter um deslumbre do que seria o Ferreirinha tomando boas decisões. O jogador que ele seria. Tá vendo como é diferenciado? Seria um jogador totalmente acima da curva se todo jogo ele jogasse desse jeito e tomasse boas decisões. Uma nota 10 pro Ferreirinha. 2 gols e fora o show à parte, não tem outra nota para dar para ele. Saiu ali no segundo tempo. Depois que ele saiu, o time do São Paulo teve uma queda gritante. Ferreirinha, nota 10, tá ótimo. Parece que a harmonização fez bem. O nosso cara de Max Steel jogou bem hoje, né? Pessoal, agora a gente vai para os destoantes do time, né? O primeiro, o Luciano, que hoje não jogou nada, convenhamos. Se você acha que o Luciano jogou alguma coisa, parabéns para você. Tá na hora de parar de gritar, Luciano. Tá na hora de parar de gritar dessa besteira, desse tipo de coisa. Sabe quem tava comentando? Eu vou deixar por último. Luciano, para você uma nota 5 porque você chutou algumas bolas no gol.
uma nota 5. E nós vamos pro nosso camisa 9, entre aspas, que faz tempo. E eu gosto do Caleri, mas o Caleri não jogou nada. O Caleri hoje não jogou nada. O Caleri nem chutou no gol. Se ele tocou na bola foi muita coisa. E quando ele tocou, ele errou o gol. Foi pra errar a finalização ou pra atrasar. Teve uma hora que o Caleri tava na lateral, tava na ponta. O que o Caleri tá fazendo ali? O Caleri tá com, além de um azar terrível, que não tá conseguindo finalizar, que não tá conseguindo fazer gol, o Caleri tá tendo um problema de posição. O Caleri não sabe se posicionar, coisa que é uma das virtudes do Caleri. Eu não sei onde o Caleri tá com a cabeça, não sei se ele tá no mundo da lua. Hoje sabe quem tava comentando o jogo? O Luiz Fabiano. Imagina o Luiz Fabiano no lugar do Caleri, pessoal. Pô, tinha saído um gol que o Caleri perdeu. Infelizmente o Caleri não tá jogando nada pra mim, uma nota 2 pro Caleri, 2 porque eu gosto do Caleri. Isso, eu tô puxando o saco dele hoje, né, do jogador. Isso, eu não tô sendo nem coerente, que ele merecia um 0, pra mim uma nota 2 pro Caleri, tá bom demais, tá altíssima a nota. Pros que entraram, eu não vou pegar no pé dos moleques, os moleques têm personalidade. É coisa que a gente já sabia, que os moleques têm personalidade e o Zubeldia não coloca, mas sabe, pessoal, eu critiquei alguns jogadores aqui, a atuação de alguns jogadores, mas o principal culpado desse empate com sabor de derrota é o senhor Luiz Zubeldia, Luiz Covardia. Ele é o principal causador desse empate de hoje, pela sua covardia. Coloca o Wendel, que tá mais morto do que não sei o que, é um zumbi em campo. O moleque eu não vou comentar, o moleque tentou alguma coisa ali, teve personalidade. Aí aquelas substituições que você já sabe, André Silva, a mesma coisa que ele sabe sempre, porque ele não tem ideia do que fazer. O time grita por substituição no segundo tempo, o time cansado porque correu muito no primeiro tempo, os 20 minutos, toma o primeiro gol e o Zubeldia não consegue fazer nada, porque é um técnico limitado e o Zubeldia é isso aí, você tem que aprender. Se a gente vai conquistar alguma coisa, não sei, mas o que eu sei é que nós temos um técnico totalmente covarde. O Zubeldia é covarde. Se acostume com isso. O São Paulo tem um técnico covarde. Infelizmente, a covardia, nós plantamos covardia e colhemos um empate, que é o que todo técnico covarde espera colher. Um empate com 2 gols de diferença num Morumbi lotadíssimo, noite de Libertadores. Você acha que eu não vou vir aqui criticar? É terrível, foi terrível, um resultado péssimo, terrível. Em casa, onde a gente cede um empate para esse time Alianza Lima que não consegue ganhar mais de 5 jogos. É, pessoal, esse é o São Paulo, esse é o nosso treinador, esse é o Zubeldia. Desculpa pelos barulhos, relógio toca, moto passa, mas eu não vou refazer esse vídeo, porque para mim é uma tortura ter que vir aqui. Depois, uma noite que começou feliz, comecei comemorando, achei que ia dormir tranquilo, mas não é o que acontece. O São Paulo sempre tem uma surpresa guardada para nós. Infelizmente é um resultado péssimo para o São Paulo, principalmente se tratando de Libertadores e de Morumbi lotado. Pessoal, comenta aqui embaixo as notas que você achou. Como eu disse, para mim o São Paulo fez uma partida que eu não via faz tempo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o São Paulo fez uma partida que eu não via faz tempo, uma partida que começou a me dar esperança. Mas o segundo tempo foi um tapa na minha cara. Eu volto para a realidade, que é o São Paulo do Zubeldia faz muito tempo. Pessoal, comenta as suas notas aqui, se inscreva no canal. Um grande abraço. Até a próxima.